Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano do Colégio Delos. Essa aula é destinada aos meninos, aos alunos do primeiro ano do Colégio Delos. A gente está trabalhando as questões do trabalho no mundo contemporâneo. É um trabalho que passa por um processo de transformação estrutural, porque é um trabalho que traz novas roupagens, novos modelos produtivos. Dentre esses modelos produtivos, nós destacamos aí o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, cada um com as suas características e com as suas particularidades. Vamos lá? Seguinte, quando a gente vai falar do processo de produção, principalmente no campo do trabalho, nós temos que estabelecer, né, uma organização espaço-temporal. Dentro desse processo de organização espaço-temporal, nós nos deparamos com um processo de desenvolvimento do trabalho que vem desde a pré-história até a idade contemporânea, né, que passa pela pré-história no sistema de sobrevivência, caça, pesca, coleta, se estrutura com a agricultura, né, pautada na mão de obra escrava no período da antiguidade clássica e da antiguidade oriental, tanto greco-romana em relação à antiguidade clássica, quanto à antiguidade oriental, né, Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, que utilizavam da mão de obra escrava como um modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho ele vai passando por um processo de desenvolvimento técnico, né? E na transição da Idade Média, que era um sistema produtivo agrícola pautado na subsistência, né, no trabalho agrícola como principal modo de subsistência e de sobrevivência, esse processo ele entra em colapso, havendo a necessidade de se promover um processo de expansão marítima comercial em busca da modernidade. A estrutura da Idade Moderna nos leva até o processo da Revolução Industrial. E na Revolução Industrial que nós vamos perceber modelos produtivos que venham a atender aos interesses do mercado. E que sistema produtivo era esse? Nós podemos dividir entre Fordismo e Toyotismo, certo? Onde o Fordismo ele traz uma perspectiva muito mais verticalizada do processo produtivo. Então vamos lá, em relação às características tanto do Fordismo quanto do Toyotismo. Olha só, Fordismo, produção em massa de bens padronizados, certo? Ou seja, o processo produtivo fordista de Henry Ford, como nós vimos hoje cedo, na fabricação do Ford T, tinha a necessidade de se produzir em um curto espaço de tempo uma larga produtividade, ou seja, num curto espaço de tempo, uma alta produtividade. Para isso, houve a necessidade de se estabelecer a divisão internacional do trabalho, onde esse modelo que ia dinamizar o processo produtivo, que se chama Fordismo, aumentou a produção. E esse aumento da produção ele está diretamente também ligado à queda do preço das mercadorias cujas quais deveriam ser comercializadas. Então, é um sistema, o Fordismo, é um sistema vertical, né, onde há uma intensa divisão internacional do trabalho, onde cada indivíduo vai apenas estabelecer e promover uma única ação dentro do sistema produtivo. O sistema produtivo fordista traz uma ideia de alienação, sobretudo, obviamente, porque ele não se realiza, ele não tem o conhecimento completo de toda a produção. Dentro do processo produtivo, ele faz apenas uma única parte desse processo produtivo. E as características dele? Produção em massa de bens padronizados, imensos estoques, ou seja, a produção de estoque é uma das características do Fordismo, trabalho alienado através das tarefas repetitivas, como nós ressaltamos e ilustramos com o filme, né, do Tempos Modernos de Charlie Chaplin, esse elemento alienante dessa produção repetitiva, fazendo com que você não tenha conhecimento completo de todo o processo produtivo. Sindicatos fortalecidos, isso aqui é graças a um processo de degradação do trabalho humano com alta carga horária de trabalho, certo? Baixos salários e condições de trabalho precárias. Garantias trabalhistas, que surgem justamente nesse modelo massificado e tão ruim, né, para o operário naquele momento. Já o toyotismo, ele traz uma outra característica singular que vai distanciar do modelo fordista, que é a visão horizontalizada. Ou seja, no sistema toyotismo, a produção ela é em pequenos lotes, porque ela é produzida em cima de demandas. Você produz em cima de encomendas, para evitar estoque, para evitar desperdício. O trabalho é flexível, né?
pensa e executa, ou seja, um indivíduo ele tem que fazer parte de todas as etapas da produção. Nessa relação toyotista, é importante a relação de interdependência entre eles, daquele que fabrica, daquele que embala, daquele que distribui, daquele que revende, né? Ou seja, esse processo de união dentro dessa ideia, ela é necessária. Ou seja, o toyotismo, ele tem uma visão que horizontalizada, né? Você tem uma visão de todo o processo produtivo, desde a sua fabricação, desde do seu acondicionamento, desde a sua distribuição e a sua venda, certo? Sindicatos esvaziados, que há uma fragilidade dentro desse conceito, e desemprego. Essas são as duas características entre o Fordismo e o Toyotismo, certo? Dentro dessa ideia, vocês podem perceber e observar que esse modelo é um modelo para atender aos interesses do quê? Do consumo, certo? De aumento de produtividade e uma baixa relação trabalhista dentro desse conceito, ok? Olha lá, trabalho a partir da globalização, né? Quando a gente está falando desse trabalho contemporâneo, a gente está falando desse trabalho moderno, desse trabalho que a gente vive hoje. E essa globalização ela tem uma tendência que é uma redução das leis trabalhistas, uma redução das questões relacionadas ao trabalho. Então, olha o que significa o trabalho na era da globalização, né? Sem falar que ele te apresenta um leque de possibilidades, não é apenas esse trabalho fordista ou toyotista, mas é um trabalho não apenas pautado no chamado just in time, né, do toyotismo, mas uma ideia de produção massificada e com uma redução vertiginosa das questões trabalhistas. Olha só, globalização da economia, que é o trabalho a partir da globalização, criação e solidificação de grandes conglomerados transnacionais, que é a formação dos oligopólios, dos trusts, dos holdings, que são empresas que vão incorporando outras empresas, formando grandes grupos econômicos, tá? Ditando regras e padrão de consumo e comportamento político. Falência das economias nacionais, obviamente essa questão da transnacionalidade das empresas faz com que as empresas que não têm uma proteção dentro desse mundo neoliberal, elas entrem em crise, crise econômica em âmbito das nações, estagnação produtiva, desemprego, vulnerabilidade da massa, precarização do trabalho, que é o que eu falei para vocês. Esse processo de uberização, né, do mundo, principalmente da sociedade brasileira, é um indício grave de crise econômica e crise no sentido do setor produtivo, né? Um trabalho independente, sem garantias, sem segurança, que traz essa vulnerabilidade do trabalho e da massa, essa precarização da massa. Flexibilização dos contratos de trabalho, que é o que eu falei para vocês, que é uma das características do processo global. Terceirização e informalidade. Meninos, é basicamente o corpo e a estrutura da aula que nós tivemos hoje cedo. Diante de tudo que está aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em sanar as questões, ok? Obrigado, meninos. Tenham um bom dia.